Esse rio pode estar trazendo cura para você neste momento. Esse rio neste momento pode estar avivando o seu coração, trazendo restauração. Esse rio pode estar te levando a um novo nível de fé. Nós podemos celebrar esta presença deste rio. A palavra de Deus diz que há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, santuário do Altíssimo. Esse rio ele vem para mudar o nosso interior. A palavra diz quando alegra a cidade de Deus. Eu não sei como que está a cidade de Deus, ou seja, o teu coração essa noite. Mas eu quero profetizar na sua vida que este rio está passando para transformar, para renovar, para intensificar a glória de Deus na sua vida. Que aquilo que você precisa, você receba deste rio para o seu coração, para a sua família, para os seus sentimentos, para as suas emoções. Talvez você esteja com tantos pensamentos, com tantas dificuldades de entender, tanta coisa está vindo na sua mente, mas eu declaro que este rio vem para trazer paz no teu coração e vem para trazer o alinhamento da vontade de Deus sobre a sua vida. Tudo que for contrário à vontade de Deus, tudo que for além da vontade de Deus ou aquém da vontade de Deus, não é o que nós queremos, não é o que Deus deseja. Eu quero declarar que este rio coloca a nossa vida, nossas emoções, a nossa casa dentro da vontade de Deus. Receba deste rio, receba esta noite desse renovo, da força que você precisa. Talvez você esteja enfrentando uma semana difícil, eu não sei, mas eu ministro sobre a tua vida este rio nessa noite. Esse rio essa noite. Esse rio é como água, né? E água é como um bálsamo. O bálsamo que refresca. Receba do Senhor tudo aquilo que Ele tem como plano, como propósito e como direção para a sua vida. Nesta noite eu te abençoo. Abençoa o teu coração, abençoa a sua família, abençoa os projetos que o Senhor tem confiado na tua mão. Que seja tremendo aquilo que o Senhor faça a partir deste período. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que bom que você está aqui hoje à noite. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua casa, para o nosso coração. Eu tenho a certeza disso, eu tenho no meu coração essa convicção. E nós vamos meditar sobre a nova aliança, sobre a aliança essa noite. Tema tão tremendo, tão profundo. E é um tema que nós desenvolvemos muito no seminário da igreja, né? Nos institutos, que nós vamos, em nome de Jesus, retomar o ano que vem. Estamos com um plano para isso. Orando e buscando de estratégias de como fazer, principalmente nesse tempo diferente, né? Como vai ser as aplicações, as matérias, enfim. Durante esse ano a gente está trabalhando e vamos trabalhar sempre, né? Periodicamente com a Escola da Vida Cristã, que tem sido uma bênção, que sábado agora tem a próxima aula. E cremos que a partir de então outras direções Deus vai estar dando. Uma das matérias que nós trabalhamos é a aliança, o conceito de aliança. Quais são as verdadeiras alianças, desde quando surgiu tudo, né? Desde a criação, desde o princípio. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de acordo. A gente sempre aprende sobre isso. A gente não tem tempo para passar em todas as alianças que Deus fez e nem para entender algumas coisas mais profundas. Mas pensando na nova aliança, pensando em Jesus, pensando em nós, o Senhor tem de semana passada falado comigo sobre esse tema, né? De nós vivermos a essência de um Deus de aliança. A essência é estar dentro, é viver a plenitude de um Deus de aliança. Eu me lembro de uma ocasião na Bíblia que os discípulos falaram que eles estavam na plenitude do Espírito Santo. O que é isso, irmãos? Eles não estavam apenas sentindo o Espírito Santo para aquele momento, eles estavam vivendo o Espírito Santo. Porque existem momentos que nós sentimos o Espírito Santo, mas a palavra nos orienta e nos ensina a viver debaixo do Espírito Santo, uma vida conduzida pelo Espírito Santo, né? Quando a Bíblia fala seja como um vento, ela não está falando naquele momento que o Espírito Santo sopra, que é como um vento, mas a Bíblia fala que a nossa vida tem que ser como um vento. A nossa conduta, a nossa forma de lidar com as coisas, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos direcionar. Por quê? Porque nós somos falhos, né? Nós temos pressa, temos ansiedade, temos dificuldade de compreender, nos iramos, muitas vezes pecamos, outras não, mas não importa. Nós temos que aprender que Deus está nos dando uma oportunidade de andar no Espírito, amém? E uma das facilidades para a gente entender o andar no Espírito é a gente conhecer o que é aliança.
Quando a gente conhece o que é aliança e os benefícios, os efeitos de uma aliança, a gente começa a condicionar a nossa vida a andar no Espírito. E eu sei que andar no Espírito dentro da igreja é muito fácil, né? Porque dentro da igreja todo mundo dá paz do Senhor, aleluia, glória a Deus e aleluia. Mas e no dia a dia, na prática, né? Nos relacionamentos, no trabalho, dentro de casa, nos confrontos, nas lutas, nas concorrências da vida, nos conflitos pessoais, né? Nos conflitos de identidade, tantas coisas que a gente passa como ser humano. E quando a gente entende, né, o que nós vamos falar hoje, que a aliança abre o nosso entendimento sobre muitas coisas. E esse texto de Filipenses nos deixa algo muito tremendo para nós começarmos a entender algumas verdades da palavra. Versículo 5, capítulo 2, quando você achar, diga amém. Amém. Só o pastor ali achou? Amém. Marcelão, quem mais achou, irmãos? Ô glória, aleluia. Senhor, aqui está a tua palavra aberta, mas não está um livro, está a letra que pode produzir revelação na nossa vida. Nós pedimos que o Espírito da palavra, o Espírito do Senhor possa nos tocar, nos restaurar e falar conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vou repetir, tende em vós, porém, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo não é parecido, o mesmo não é semelhante, o mesmo é igual. E é interessante que ele fala o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aqui ele estava falando de Cristo como homem, não de Cristo como Deus. Porque Jesus como homem sentia. E ele foi fruto de uma aliança, ele era a própria aliança. Ele veio para trazer a nova aliança, ele é a graça, mas ele sentiu. E a palavra nos fala que nós temos que sentir a mesma coisa que Jesus sentiu. E eu vejo que muitas vezes a gente pode até pensar como Jesus pensa. Mas quando a gente sente, o sentimento ele é um movimento, o sentimento é ativo, o sentimento é vivo, o sentimento ele se move, não é assim? O sentimento é uma coisa viva, o sentimento é uma coisa que revela, é diferente de pensamento. O pensamento, ele antecede um sentimento, ele entra, a gente consegue administrar. O sentimento já é muito mais difícil, porque o sentimento é um pensamento, talvez, que foi gerado dentro de nós, que gerou um sentimento. E o sentimento, a partir do momento que ele entrou no nosso coração, sendo bom ou sendo ruim, ele é vivo dentro de nós. Então, por exemplo, o sentimento do amor. Quem ama não consegue só pensar em amar, porque é um sentimento. E quando você ama, você se move em favor do amor. Tudo que você vai fazer, você vai refletir o amor. As suas palavras vão ser palavras de amor, sua ação vai ser ação de amor. Agora vamos pensar que a gente está sentindo uma ira. O que vai acontecer? Nossa conduta vai ser uma conduta irada. A forma que a gente vai empurrar a gaveta, não vamos bater a gaveta e quebrar, mas a gente vai empurrar a gaveta de uma forma diferente quando a gente está de boa. A gente vai ligar o carro de uma forma diferente. Espera aí que eu estou com pressa, já vou sair porque eu tenho que resolver isso. Por quê? Porque a ira também nos move. E Jesus está nos ensinando através do apóstolo Paulo nesse texto que nós temos que ter o mesmo sentimento que é em Jesus. Isso é aliança. É quando a gente entra em Jesus, Jesus entra em nós. Onde nós perdemos o controle e deixamos Jesus nos controlar. Isso é aliança. Por quê? Porque toda vez que a gente trata de aliança, irmãos, eu vou te dar o significado. Aliança fala de pacto. A partir do momento que eu estou em Jesus, eu tenho um pacto com Ele. Ele tem um pacto comigo. Nós sabemos que desde o início da humanidade, desde sempre, Deus foi um Deus de pacto. Deus fez pacto com todos. Deus fez pacto com Adão, Deus fez pacto com Eva, não fez? Falou, eu vou te dar tudo, você só não come isso, né? Eu vou estar aqui na viração do dia. O que é um pacto também? É um acordo. É um acordo bilateral. É um acordo que o Éden não só interessava a Adão e a Eva, interessava a Deus. O próprio Deus, na viração do dia, se revelava a eles. Por quê? Porque é um acordo. Então, quando a gente pensa em aliança, a gente pensa em pacto, a gente pensa em acordo. E a gente pensa também em conserto. Por que existiam as tábuas da lei? Vamos um pouquinho mais para frente. Porque as tábuas da lei eram as tábuas do conserto. Por quê? Porque o povo estava saindo de uma direção. Deus levanta Moisés para escrever, mostra para ele as tábuas, ele escreve e desce com as tábuas, não é assim? O que essas tábuas começam a ser até hoje? Direção, os 10 mandamentos.
Então, tudo que Deus faz dentro da aliança também fala de conserto. O conserto na palavra, tanto que a gente quando pensa na arca da aliança, algumas versões bíblicas vão chamar a arca da aliança de arca do conserto, porque representava a presença de Deus, a glória de Deus que estava chegando para colocar tudo no devido lugar. Quando a gente entende que nós estamos em aliança, nós estamos debaixo de um conserto. Estamos dentro de algum plano que Deus tem para nós. E a gente começa a viver a essência do quê? Da glória de Deus. Quando a gente está em aliança, a gente vive essa aliança. E é aquilo que eu disse domingo, né? A aliança, ela é entrelaçar. A aliança tem tudo a ver com a palavra entrelaçar. É quando, como um casal dá as mãos assim, né? É diferente de como alguém que dá as mãos assim. Quando alguém dá as mãos assim, qualquer força contrária é fácil para separar as mãos, mas quando as mãos estão entrelaçadas, a força é muito maior. Entendeu? Então, quando o Senhor fala sobre aliança, ele fala sobre o entrelaçar. E quando a gente vai entender nos números de Deus, Deus não é numerólogo, mas a gente entende os propósitos que Deus trabalha, e a gente entende que o 8 é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número da aliança. Amém? Por quê? Porque o 8, a aliança fala de recomeçar, diga amém. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, Deus trabalhou, fez o homem. No sétimo dia, Deus, o que ele fez no sétimo dia? Descansou. E no oitavo dia, o que era o oitavo dia? Era o primeiro. Era o dia de continuar criando. Era o dia do quê? De recomeçar. Eu descanso para depois recomeçar o trabalho. Entende isso? Então, o número 8 é um número de força. O número 8, ele parece que existem duas sustentações assim, né? Se você for pegar o número 8, você percebe que ele tem duas sustentações. Por quê? Porque ninguém faz aliança sozinho. A aliança ela precisa ter duas partes. E é duas partes ligadas em Deus. Por isso que o número 8 é um número que ele se conecta e uma passa dentro da outra. Creia nisso. Então, quando a gente entende que nós estamos em aliança com Jesus, a gente tem que entender isso. Eu entrei em Jesus, Jesus entrou em mim. Olha o 8 se formando. Eu entrei em Jesus, Jesus entrou em mim. Eu passo dentro de Jesus, Jesus passa dentro de mim. Aquilo que era meu agora é de Jesus, o que era de Jesus agora é meu. Ih, irmão, você não está dando amém? Ô glória, é isso aí. Amém? Quarta-feira, irmãos, glória a Deus. Amém? Seu time não perdeu hoje ainda, né? Não jogou, né? Então o que acontece? Nós temos que ter um entendimento que a aliança é algo que ele tem começo, mas não tem fim. Se você for pensar, o plano de um casamento original é que ele duraria em média 75 anos. Se você for pensar, quantos casamentos subsistem em 75 anos? É muito difícil. Ou por causa da morte, e hoje principalmente por causa da separação ou das famílias que estão se formando de uma outra forma, infelizmente. A gente começa a perceber que Deus, quando estabelece aliança, ele estabelece esse concerto, que fala dele passando e ele sendo o Deus que é aquele que é o fiador, né? A base de uma aliança. Outra coisa, aliança, eu estava pesquisando hoje à tarde na Bíblia Viva, não sei quantos tem a Bíblia Viva. Ela é muito boa, mas não é só para você ler ela não, irmão, porque lá você só lê ela, você não vai entender muita coisa do original. A Bíblia Viva, sabe o que ela fala? Que aliança é contrato. Já parou para pensar o poder que tem um contrato? Eu estou falando de contratos espirituais, irmão. Você crê nisso? E eu lendo alguns textos na Bíblia Viva, eu estava vendo ali, ele traduz de uma forma muito legal. Se você puder comprar uma Bíblia Viva, é muito legal você ter, ou não sei se tem algum aplicativo que tem a Bíblia Viva. Você baixa no teu celular, tem? É muito bacana você ver. O que eu percebi ali? Ele fala muito claramente a respeito da origem de uma aliança. A origem de uma aliança, irmãos, ela representa o quê? Uma quebra. Para se formar uma aliança tem que ter quebra. E qual que é a quebra que a gente tem que viver hoje? É o negar-se a si mesmo. A gente tem que quebrar a nossa vontade para entrar na vontade de Deus, para a gente viver essa aliança. E sabe o que quer dizer a palavra quebra, quando a gente entende isso? A palavra morte. Ou seja, eu tenho que morrer para mim mesmo para que Cristo possa viver em mim. Isso é aliança. Quando eu morro para mim mesmo, Cristo vive em mim, Cristo ele entra, resplandece, eu consigo ter o mesmo sentimento, eu estou vivendo uma aliança. Porque a aliança fala de morte.
Aliança fala de quebra. E aliança, sabe o que fala também? De sangue. Porque não havia a aliança se não houvesse derramamento de sangue. E a gente começa a perceber que desde a primeira família que foi criada, né, a família de Adão, família de Eva e seus filhos, houve o que ali? Morte. Houve o que? Derramamento de sangue. E por causa do derramamento de sangue, Deus vai, uma parte é punida, mas da outra parte Deus vai usar para resgatar a aliança dele com aquela geração. Pensa nisso. Quando nós vamos para Jesus, a gente entende que Jesus é o Cordeiro. Quem já ouviu isso? Por que Jesus é o Cordeiro, irmãos? Porque toda aliança tinha que ter um animal perfeito. Porque toda aliança tinha que ter um animal puro. E Jesus veio como Cordeiro imaculado. E ele, como Cordeiro puro, venceu, entrou nesse mundo sem pecado. O que ele fez? Ele fez parte da aliança. Ele morreu. O que ele fez? Ele quebrou. E o que ele fez? Ele derramou seu próprio sangue. Por causa desse sangue que nós estamos então numa nova aliança. Amém? A gente muitas vezes pensa em aliança e pensa na nova. Mas a primeira aliança, não vamos chamar de velha, mas a primeira aliança, quando a gente vai para a Bíblia, a gente começa a perceber que ela foi dada através de Moisés, né? Principalmente quando se fala a respeito da lei. Ali era uma aliança. Deus levanta um homem, o significado da palavra Moisés é libertador, para libertar o povo. E por causa da aliança que Deus fez com Moisés, Deus estava comprometendo a vida de Moisés para poder libertar o povo. Amém? E você começa a perceber que quando Moisés começa a se envolver, quanto mais ele se envolve com Deus, mais ele fica longe desse mundo. Tanto que quando ele estava lá com Deus, no alto monte, buscando a Deus lá embaixo, o povo já não estava entendendo o que ele estava fazendo lá. Quando ele desce com as tábuas, mas o rosto dele resplandecia. Quando você entra em aliança, irmãos, o mundo começa a perder espaço dentro de você. Quando você entende de fato que a aliança, os desejos desse mundo, eles começam a morrer dentro de você. A glória de Deus começa a se acender, as vontades das coisas de Deus começam a ser prioridade. As coisas de Deus começam a fazer parte da sua vida. É igual, por exemplo, vai sentar eu e o pastor Ale para conversar. A gente vai conversar, irmãos, de muita coisa. Mas a gente não vai deixar de falar de Deus, nem de falar de igreja. Não tem como. Mesmo se a gente escrever, Ale, vamos sentar para falar do nosso time que dá uma caca. A gente vai falar de igreja. É sério. Por quê, irmãos? Porque aquilo que você está vivendo é aquilo que você vai revelar através das suas palavras, das suas companhias. Tudo vai mudar. E quando você entra em aliança, não estou falando que você vai se afastar das pessoas, mas algumas coisas não vai ter mais como você ter um tipo de convivência. Você só fala de Jesus, você brilha Jesus, tua vida é as coisas de Deus. Você de domingo vai para a igreja, de quarta vai para a igreja, busca Deus, está orando. Você vai agora ter as amizades do passado, você vai perceber que tem um momento, não que eles não são boas pessoas, não é isso que eu estou falando. Muitas vezes são ilegais demais. Mas você vai perceber que alguns tipos de contato não fluem mais. Por quê? Porque você entrou numa aliança. E Jesus está dentro de você. E a partir daquele momento, você começa a morrer para você, para que a vontade de Deus possa ser estabelecida. Eu vejo no apóstolo Paulo essa palavra. Tenhamos o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. Isso é aliança. Quando eu entro nessa mesma intensidade do que Jesus pensava e do que Jesus, sobretudo, sentia, eu começo a viver esta aliança. Amém? Me faço entender? Outra coisa que eu estava buscando entendimento. Aliança é um pacto. Um acordo entre duas pessoas onde se estabelecem compromissos, deveres, privilégios entre as partes envolvidas. Se nós queremos ter uma vida com Deus, nós precisamos entender quais são os deveres e os direitos que nós temos de estar nesta aliança. E qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de acordo, a gente tem que saber o que é o outro lado. Porque a gente está entrando numa guerra, principalmente pensando na questão das alianças terrenas, que nós temos que tomar muito cuidado, porque uma quebra de aliança, ele resulta em tantas outras maldições. Entendeu? Tem vezes que a gente acaba fazendo coisa que não deve, fazendo acordos, fazendo pacto, ou até quando a Bíblia fala da sociedade entre o cristão e o não cristão. O que acaba sendo? Um acordo, uma aliança. E aí acaba amarrando a vida do crente, ele nem sabe por quê, né?
Por isso que a gente sempre orienta os irmãos cristãos. Se você for fazer uma sociedade e tiver que fazer, faça com outro cristão. Faça com alguém que tenha o mesmo espírito que você, para não te colocar espiritualmente em confusão. Caso contrário, não entre em sociedade, faça parceria. Porque a parceria ela é mais saudável, ela tem um prazo para começar, ela tem um prazo para terminar. A sociedade é um casamento. É um casamento. Você entra naquela empresa e você nem sabe até quando você vai ficar lá. Entende o que eu estou falando? Então, é muito importante a gente perceber isso. O que é aliança. Outra coisa que eu estava pensando sobre aliança. Aliança e o Espírito Santo. Se você estiver anotando, anote aí. A aliança ela vai fluir muito na nossa vida quanto mais a gente tiver a sensibilidade à voz do Espírito. E o que vai acontecer? E acontece com um crente que tem a voz do Espírito. Quando alguma coisa vai acontecer, Deus dá um discernimento para ele. Vou usar um exemplo. Posso usar você, a pastora? O pastor Ale ele tem uma intimidade muito grande com a pastora Patrícia. Né? Eles se conhecem, são casados, têm uma filha, moram juntos, são abençoados e são amigos. Mas o pastor Ale vive uma vida em São Paulo o dia inteiro, porque ele trabalha lá na empresa. E a pastora Patrícia tem as tarefas com a filha e vive uma vida em outro lugar de São Paulo. E tem dias que pela correria, como todo casal, nem dá para se falar direito. Se fala o básico do básico, alguma coisa que tem para resolver para o dia. Mas se alguma coisa não está bem com a pastora Patrícia, o Ale chega em casa, ele já sente alguma coisa. Ou muitas vezes lá no trabalho, Deus mostra para ele, começa a orar. Ele começa a sentir e liga para ela. Eu estou sentindo uma coisa aqui, o que está acontecendo? Ah, não é nada. Não, é sim. O que está acontecendo? Não acontece isso. Você tem uma percepção espiritual do que está acontecendo na tua casa. A mesma coisa se ele está em casa e você está fora. Você chega, percebe que não está bem, você não é assim na casa da gente? Quando a gente anda com o Espírito Santo em aliança, o Espírito Santo começa a incomodar a gente quando alguma coisa não vai ao agradar. Quando você tem o Espírito Santo bem claro dentro de você, falando no teu coração, e vamos pensar, você vai comprar uma coisa que o Espírito Santo não está se agradando e Deus sabe que ali você vai entrar numa dívida que vai te colocar numa cilada. O que o Espírito Santo começa a fazer? Ele começa a te conectar com a temperatura do céu. Ele começa a te gerar um incômodo. Ele começa a te dar sinais. Ele começa a evidenciar que ele não está no controle. Começa a acontecer um monte de coisinhas para provar que não é para ser. Então, quando a gente tem aliança com Deus, a gente começa a perceber que o Espírito Santo está à frente da nossa vida. Uma vez eu cheguei em casa e disse para os meus pais assim, olha, eu decidi qual a faculdade eu vou fazer. Aí minha mãe falou, que legal, você vai gostar muito. Aí eu fui para a faculdade, fui fazer o vestibular e tal. Aí na altura eu trabalhava em São Paulo e eu morava em São Caetano. E aí acabei fazendo vestibular nas nossas faculdades da região aqui, umas 2, 3, e fui fazer no Mackenzie e na PUC lá em São Paulo. Graças a Deus eu passei em todas, nas 5. 5 vestibulares, graças a Deus eu passei. Aí eu pude escolher onde eu ia estudar. Mas aí meu pai disse assim na altura para mim, você precisa estar perto do altar. Eu pensei, não tem nada a ver, eu tenho que estar na faculdade que vai ser boa para mim. Eu pensei isso mesmo. Mas depois, o que eu comecei a entender? Que foi o Espírito Santo que falou com ele. E aquilo que o Espírito Santo falou com ele começou a mexer comigo. E aí eu me animava muito de estudar no Mackenzie, que era do lado de onde eu trabalhava. Era uma mamata, né? E o Mackenzie começa cedo, né? Eu ia chegar cedo em casa. O Mackenzie começa às 6h30, as outras começam quase 8, vai até quase meia-noite. Mas aí o que eu fiz? Eu fui visitar as faculdades. Interessante, no dia que eu fui marcar de visitar as faculdades, antes do período de ter que fazer a matrícula, né? Enfim, eu já comecei a sentir no meu espírito qual faculdade que era para mim fazer, sabia? Quando eu cheguei ali no Mackenzie, é uma faculdade cristã, vocês sabem disso. Mas o Espírito Santo não permitiu eu visitar as instalações. Quando eu estava chegando lá, o Senhor falou, volta aqui, não é aí que você vai estudar. Eu voltei, desci a Avenida Consolação, peguei o metrô, rapei fora. Com a visita agendada. Mas o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo sabia que alguma coisa não ia dar certo de eu entrar lá. Mesmo sendo uma faculdade cristã, tendo passado no vestibular, entendeu? Na PUC foi a mesma coisa. Aqui em São Caetano também não fluiu. Até que eu fui fazer lá na Metodista, aqui no Roche.
E ali fluiu, ali Deus abençoou, Deus abriu a porta e fiquei até o final, lá me formei, graças a Deus. Mas o que eu percebo, irmãos? Quando a gente está em aliança, o Espírito Santo mexe conosco. Ele fala conosco, ele nos incomoda. Ele nos mostra qual é o caminho, ele nos dá uma luz sobre a direção que nós devemos tomar. A gente só vai ser enganado se quiser. Se você está debaixo de uma aliança, você vai estar debaixo de uma instrução divina. E o Espírito Santo vai te conduzir como você tem que entrar e como você tem que sair. Principalmente agora, nesse tempo, né, onde está todo mundo se manifestando. Né? Antigamente as pessoas tinham medo de se manifestar. Hoje todo mundo se manifesta, nem sempre com a voz verbal, mas lá no dedinho, né? No celular. Se manifesta, fala o que pensa. E hoje as pessoas elas não guardam mais para si, elas esquecem da ferramenta do silêncio. E o Espírito Santo fala que nós temos que ter o tempo de calar também. E se a gente não tem alguma fala para contribuir, para agregar, fica quieto. Não posta nada, não fala nada, não comenta nada, não fala nada. Porque é melhor o silêncio do que uma mal palavra colocada. Quando você está em aliança, você começa a entender como o Espírito Santo trabalha. E o Espírito Santo vai trabalhando com você, vai trabalhando comigo, dia após dia, e vai nos mostrando como temos que fazer. Amém? Hebreus 12, versículo 24. Diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, está falando do sangue que foi derramado, que fala das coisas superiores ao que fala o próprio Abel, que nós estamos falando das primeiras alianças. O que Jesus está falando aqui? Que ele vem para trazer uma nova aliança. E o que é estar em aliança com Deus? É estar dentro de Jesus. A palavra, quando ela fala em João capítulo 15, que ele é a videira e nós somos os ramos, ou nós somos as varas, qual que é o significado da palavra? Nós saímos de dentro de Jesus, nós estamos enxertados nele, nós vivemos a partir dele, tudo que é nosso só vai ter vida a partir de Jesus, amém? Por quê? Porque ele é o mediador da nova aliança. A partir de agora, tudo parte de Jesus, é a partir de Jesus, amém? Tudo é a partir de Jesus, tudo na vida de alguém precisa ser cristocêntrico. Por quê? Porque a nova aliança tem um mediador, o mediador é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, quando a gente pensa em estar em aliança, é estar em Jesus, não é estar com Jesus. Tem muitas pessoas que estão com Jesus. Estar em aliança é estar em Jesus. E quando a gente está em Jesus é muito melhor, porque são muito mais as promessas, muito mais as bênçãos do que estar com Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, não é aquele que está com Cristo. Então, uma diferença entre você estar em Cristo e estar com Cristo. Estar em é aliança, estar com é ser simpatizante. Eu sou simpatizante de Jesus, simpatizante da igreja, simpatizante da religião, simpatizante dos cultos, simpatizante de tudo. Aí derruba, irmão. Por quê? Porque você está ao lado não é a essência de uma verdadeira aliança. A verdadeira aliança é de Jesus, é dentro. E quando nós estamos em Jesus, tudo se faz novo. Amém? Eu profetizo isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós estamos em Jesus. Nós estamos em Jesus. Nós estamos enxertados na videira. Amém? Enxertados em Cristo. Tudo que vem na nossa vida é a partir de Jesus. Como? Outra pergunta que sempre a gente ouve, eu estava escrevendo um pouquinho. Como entender essa aliança e como entrar nesta aliança? Hebreus, vamos voltar um pouquinho, capítulo 4, versículo de número 14. Como funciona isso? E depois nós vamos falar quais são os efeitos da nova aliança. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Você percebe que quando você está em Jesus, muitas coisas você não precisa sofrer, porque ele já sofreu. E agora que você está em um com ele e ele te preserva, ele te poupa.
Amém? Mas sem pecado. Olha que tremendo. E olha os convites aqui. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Ou seja, se aproxima com confiança, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isto é aliança. O que é aliança? Se achegar, confiar, entregar e receber. Eu me achego, eu confio. O que ele está falando aqui? Eu recebo e eu entrego o meu coração para receber o socorro que eu preciso. Amém? Porque a partir do momento que eu estou em aliança, o que eu começo a perceber? Existe uma proteção de Deus para a minha vida. Amém? Muita gente aceita Jesus, mas muita gente tem Jesus no seu coração, vai ser salvo, mas muita gente não tem o entendimento do que é uma aliança. A partir do momento que você tem entendimento do que é uma aliança, a tua vida começa a mudar. O teu destino começa a mudar, as tuas ideias começam a mudar, a forma de você enxergar a tua vida começa a mudar. Você agora não é mais um cristão, você além de cristão, você é um filho de Deus. Você tem o poder de ser chamado filho de Deus. Sobre a tua vida existe uma autoridade no nome de Jesus. Você é batizado no nome de Jesus. Você é selado pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas está em você, vive em nós, opera em nós. Glória a Deus por isso. Nós temos a aliança. E estar em aliança é entender, irmãos, que não é nós estamos na igreja. Tem gente que está na igreja como se tivesse um veículo dentro de um estacionamento. Se o veículo está dentro do estacionamento, ele está em outra garagem, ou ele está na rua, ele continua sendo veículo. Tem gente que está dentro da igreja e continua a mesma pessoa. Quando a gente entende o que é aliança, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós vamos à casa do Senhor para adorar em comunhão com os nossos irmãos e nos encher do Espírito Santo. Porque, irmãos, ir à igreja, não, eu sou a igreja, eu vou adorar ao Senhor com os meus irmãos, estar em comunhão, e isso é tremendo. Porque Jesus não veio salvar concreto, irmão. Jesus veio salvar vidas. E aliança é vida. Aliança é igreja. E a igreja é eclésia. É a comunhão dos santos. Somos nós, templos do Espírito Santo. Não confundamos essa situação. Estar em aliança é ser a igreja. Aleluia. E quando eu sou a igreja, eu sou abençoado, eu sou edificado, eu sou templo do Espírito. E quando eu vou ao prédio da igreja, quando eu vou me reunir com os meus irmãos, ali eu sou edificado, sou renovado, eu adoro ao Senhor, recebo uma palavra, recebo uma direção, mas eu não recebo o templo sou eu. O templo do Espírito Santo somos nós. Amém? Nós vamos ao templo, mas sobretudo a visão da aliança é que é de dentro para fora. Amém? E ele diz aqui, no versículo, no capítulo 10, vamos um pouquinho para frente. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Me responde uma coisa, irmão. Você sabe quantas vezes por ano as pessoas tinham acesso ao perdão dos seus pecados? Uma vez por ano. Agora em Jesus nós temos acesso todo momento, por causa do sangue de Jesus, porque há vida no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos torna invisível aos olhos das trevas. O sangue de Jesus dentro de nós representa uma renovação espiritual. Então ele está falando assim, tenha ousadia pelo sangue de Jesus, porque não existe aliança se não houver derramamento de sangue. Se eu estou em aliança com Jesus, eu me apropricio do sangue de Jesus, eu recebo o que o sangue de Jesus tem para a minha vida, e por causa desse sangue, eu entro no Santo dos Santos, e por causa desse entrar, eu recebo o perdão dos meus pecados. Amém? Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Amém? Isso é muito claro, isso é muito legal a gente entender. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Não existe aliança se não houver a fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos-nos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel.
Sabe o que é interessante, irmãos? O sacerdote, quando ele entrava no santuário para trazer a purificação do pecado das pessoas, as pessoas levavam os seus pecados uma vez por ano, e ali significava que havia uma remoção dos pecados daquela pessoa. Se você for pegar no original da Bíblia, você vai perceber que fala muito sobre remoção de pecado. E quando a gente vai para Jesus, a gente entende que Jesus fala sobre perdão de pecado. Há uma grande diferença entre remoção de pecado e perdão de pecado. Porque sabe o que é remoção? Eu posso pegar, por exemplo, uma vassoura, que tem um pouco de pó aqui. Eu vou varrer e vou jogar o pó para lá. O que eu fiz? Eu removi o pecado de lugar. Eu removi o pó do lugar. Eu limpei? Não. Eu removi do local. Que hora que vai ser limpo? Na hora que eu pegar uma pá e eu vim e tirar o pó desse lugar. Você entende que quando as pessoas tinham o sacerdote, elas tinham a remoção de pecado? Agora que nós estamos em Jesus, a gente tem o perdão de pecado. E quando a gente entende perdão de pecado, a gente entende uma limpeza na nossa vida. Por isso que as pessoas antigamente, antes de Jesus, viviam debaixo de culpa. Por quê? Remove o pecado, mas não tira a culpa. É porque você tira uma poeira daqui e põe para lá. Você vai dizer, aqui está limpo, mas você olha para trás, tem um monte de culpa, está um monte de poeira, está um monte de crosta, um monte de coisa nojenta lá. Agora, quando nós vamos para Jesus, quando ele fala que nós temos o corpo purificado com água pura, a água pura é a palavra. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que ele vem? Ele retira daqui o pó, mas ele tira daqui e joga no lixo. E ele diz, do teu passado eu não me lembro mais. Você entende que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado? E isso é estar em aliança. É receber libertação. Receba essa noite. Libertação de toda a culpa. Porque muitas vezes a gente carrega muita culpa como cristão. Eu estou vivendo isso porque em 1982 eu fiz um negócio errado. Eu xinguei minha mãe. Mas espera aí, meu irmão. Você xingou em 1982, já não pediu perdão? Já não aceitou Jesus? Já não mudou de vida? Tira essa culpa. Para de viver a velha aliança, entra na nova. Para de viver a remoção de pecado, receba hoje à noite o perdão do seu pecado, tira a culpa. É um novo tempo, uma nova vida, recomeçar. É o número 8, aliança. Receba isso em nome de Jesus. Porque senão, irmãos, nós vamos ser cristãos que vamos carregar uma bagagem muito pesada. Porque é muito pesado você estar em Jesus e não aceitar o sacrifício que ele fez na cruz pela sua vida. É muito pesado você estar em aliança com alguém e não receber o que aquela aliança pode te abençoar. Jesus fez por nós, ele está em nós, e a partir do momento que nós estamos nele, nós recebemos perdão. Não existe mais culpa, não existe mais jugo, não existe mais transgressão. O perdão de pecados é real na nova aliança. Nós somos perdoados. Qual o pecado? Não sei. Todos. O seu? Sim, o meu também. De todos nós, em Jesus, pelo sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1 e 9, né? Se nós pedimos ao Senhor perdão, ele é fiel para nos perdoar de todo pecado. Amém? De todo pecado. Agora, irmãos, não deixa ninguém colocar culpa na tua bagagem. Jesus está tirando o peso da tua mala, mas alguém vem e fica colocando peso na tua mala. Você é livre em Jesus, você tem uma aliança com Cristo, hoje você é uma nova criatura, tudo se fez novo, você tem o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Não fica se culpando pelo passado, Jesus já te perdoou e te dá uma nova chance hoje, em nome de Jesus. A aliança é recomeço. Mas espera aí, meu irmão, recomeçar. Se a gente não trocar as bagagens, vai levando o quê? Os enxovais emocionais, os problemas da alma, os acúmulos emocionais, a falta de perdão. Uma hora a mala vai estourar o zíper, porque ela está muito pesada. Entende o que eu estou falando? Eu não sei quantos quilos pesa a sua camiseta, mas ela é leve, né? Porque ela está seca. Vai lá no banheiro. Joga água na tua camiseta e fica vestindo ela para você ver. Vai te dar um gripão e vai ficar pesado. Você determina que roupa você vai usar. E como essa roupa vai estar para você pôr no teu corpo. É assim a nova aliança.
Tem pessoas que eu entendo como pastor que estão na nova, mas estão com roupa da velha. Estão com a nova, mas estão com o discurso da velha. Estão com a nova, mas estão fazendo apologia à velha. Espera aí, querido. Jesus falou num determinado momento, e é muito claro ele falando ali, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava falando? Eu sou poderoso para perdoar. Se vocês não são, sai de cena, porque o meu sangue tem poder para trazer uma nova vida para essa mulher agora. Amém? Agora, irmãos, a gente vai ser sempre o que a gente crê. É o que está escrito aqui. Tem que ser pela fé. Com a inteira certeza de fé. Você vai ser o que você crê. Não é assim? Tem uma frase que diz assim, você é o que você come, né? Pensa nisso. Você também vai ser o que você crê. Se você crê que você vai viver uma vida com Deus, mas vai carregar a culpa o resto da vida, por causa lá do passado, você vai viver essa vida inteira. Com a mochila nas costas, sempre pesada, com ataques na tua vida, com o diabo tendo legalidade. Quando você tenta esquecer da culpa, ele vai, tira da mala e faz você lembrar. Você vai para o céu, de boa. Vai tudo tranquilo, não estamos falando de salvação. Mas você vai viver essa vida com jugo, com peso, com ameaça, com passado. Você vai viver uma lasqueira na sua vida. Mas se você aceita a nova aliança, você aceita o que Jesus fez na tua vida, sabe o que Jesus fala para você? Vinde após mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz para você, me dá a tua mala que eu te dou a minha. Você está dando a tua para mim que é pesada, eu te dou a minha que é leve. Isso é nova aliança. Amém? A nova aliança é entender que Jesus nos ensina que não é apenas remover pecado, mas agora é perdoar pecado em nome de Jesus. A última parte para nós terminarmos. Quais são os efeitos da nova aliança? Agora eu estou numa nova aliança, eu entendi que Jesus fez na minha vida, eu sou um com Ele, eu preciso estar nele. Se eu estou nele, eu recebo a vida nele. A partir de agora, não é mais nada meu, tudo é dele, e eu estou com Ele, e tudo na minha vida vai mudar. Quais são os efeitos da nova aliança? Primeiro ponto, proteção. Amém? Agora eu recebo proteção. Por que eu recebo proteção? Porque eu agora estou debaixo de uma paternidade de Deus. Você crê nisso? Muitas pessoas sofrem por falta de paternidade. E muitas outras também sofrem por falta de paternidade de Deus. E muitas pessoas não conseguem ver Deus como um pai porque não tiveram um bom pai. Mas outras, mesmo que tiveram um bom pai, não conseguem ver Deus como um pai porque nunca consegue tirar o heroísmo do seu pai e colocar a glória em Deus. É muito sério isso. Tem os dois extremos. Tem a questão da paternidade que foi fraca, que impede o cara de ver Deus como forte. Mas talvez tem pessoas que teve um pai que foi forte, que muitas vezes conflita com Deus. Na hora que eu penso em proteção, eu penso no meu pai, não penso em Deus. Meu pai nunca deixou faltar nada para mim. Eu não preciso conhecer Deus como pai. Então a paternidade de Deus na nova aliança, ela vai vir na medida que cada um de nós precisa. Sabe o que eu vejo, irmãos? Nessa questão da paternidade, é como se você fosse tomar um remédio. E o médico que for te receitar, ele vai te dar algumas orientações. Talvez você tenha até amigos que já tomou aquele remédio, mas para você é outra dose, para você é de uma outra forma. É assim que na nova aliança Jesus se revela no sentido de paternidade. Ele vai dar a proteção de acordo com o que aquela pessoa precisa. Tem pessoas que vão precisar tomar 2 comprimidos por dia do remédio. Tem gente que vai precisar tomar 1, tem gente que vai precisar tomar um dia sim, um dia não importa. O remédio é o mesmo, mas cada um tem uma dose. Quando nós entendemos a paternidade de Deus na nova aliança, nós entendemos que a proteção de Deus na nossa vida de acordo com aquilo que a gente precisa para receber. Em nome de Jesus. Porque quando Jesus entra como pai, tem pessoas que vão apresentar rejeição. Tem pessoas que vão apresentar fraqueza. Tem pessoas que têm horror ao nome pai, porque no passado sofreram um abuso, foram xingados, foram abusados sexualmente, verbalmente, viveu um pé de guerra. Jesus, quando se apresenta como pai, por causa do sangue dele, ele vai tratando e vai sarando o coração,
porque o sangue do Senhor tem o poder de sarar o coração e cicatrizar e trazer uma nova vida. Quando as pessoas faziam aliança, há um tipo de aliança que as pessoas cortavam o pulso. E o que acontecia? Os dois cortavam o pulso, o lado A e o lado B. E eles passavam o sangue um com o outro, assim. Ó. Eles passavam o sangue. Ou seja, tudo que é meu agora é teu e tudo que é teu agora é meu. Entende isso? Agora que nós estamos em Jesus, Jesus passou o sangue dele no meu sangue e removeu todas as minhas iniquidades e transgressões. E eu passei o meu sangue para ele. Ou seja, agora eu entendi que eu não sou mais filho bastardo. Eu tenho um pai, eu tenho um Deus que é protetor, que cuida de mim, que está no controle de todas as coisas da minha vida. Isso é aliança, isso é paternidade. Amém? Então o primeiro ponto da aliança é proteção. Porque quando a gente entende proteção, a gente descansa. Não é assim que acontece? A gente descansa. Quando a gente descansa é porque a gente sabe que tem alguém que cuida, que alguém que faz. Glória a Deus. Segundo efeito da nova aliança, a gente recebe a vida. Porque, irmãos, tem gente que está sobrevivendo e tem outros que estão vivendo. Deus te deu a vida para viver, não é só para você sobreviver. Empurrando com a barrigada as mágoas para frente. Parece o seu boneco lá da escolinha. Vai empurrando as mágoas para frente. Quem sabe eu chego até o Senhor me recolher. Vou empurrando as mágoas para frente. Vou empurrando os problemas para frente. Vou empurrando as desilusões para frente. Eu vou empurrando meus problemas. Meus problemas nunca eu resolvo. Sempre eu jogo para frente. Eu sempre jogo para frente. Eu estou sobrevivendo. Eu vou dando barrigada no problema. Jesus está falando para mim e para você que Ele veio para nos dar uma nova vida. Ele diz assim, eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida plena e abundante. Totalidade. E uma vida feliz, uma vida próspera em nome de Jesus. Ou seja, problemas são para resolver. Dificuldades se levantam para ser solucionada. Crises se levantam para ser saradas, para ser sanadas. As crises estão aí para passar em nome de Jesus. Aí a gente entende que na nova aliança a gente recebe uma nova vida. Amém? Aí é o texto que a gente falou. Agora vocês têm uma nova vida, vocês são uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Ele deu a vida, irmãos, para nós. Você crê assim? Ele deu a vida para nós. A gente precisa ter a graça e a liberdade de viver essa vida. Tem muitas pessoas que a única coisa que mudou em estar em Jesus é ir numa igreja, participar de uma reunião e ter uma Bíblia debaixo do braço. Mudou muito pouco. O Evangelho é muito mais. Jesus é muito mais do que isso que eu te falei. Do que uma Bíblia debaixo do braço, do que uma presença numa reunião e do que dizer eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O Evangelho é salvação, mas o Evangelho também é poder para aquele que nele crê. E poder fala de transformação. O Evangelho é transformador. Quando nós entramos em Jesus, nós recebemos uma nova vida. Nós somos transformados de glória em glória. A imagem do unigênito de Deus, Jesus Cristo. Muda a nossa vida. Muda a nossa forma de entender. Muda a nossa forma. Tira o jugo. Agora nós recebemos a liberdade que é em Cristo. E o último efeito da nova aliança que eu vejo na palavra é o poder de dar o amor. Porque antes da aliança, as pessoas tinham peso. Elas representavam peso. Elas tinham que ter na expectativa o dia do ano para levar o seu pecado para uma remoção. Hoje a gente tem o amor. E o amor é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E nós temos o perdão de pecado. O melhor amor manifestado em Jesus é o perdão de pecado. Amém? E esse perdão de pecado, ele é libertador da nossa vida. Quando a gente começa a pensar, e até como pastor analisar o quanto o pecado e as consequências têm abatido as pessoas, a gente começa a pensar, se essa pessoa começar a crer no que Jesus é para a vida dela, na plenitude da nova aliança, ela vai parar de andar de andador e vai começar a correr, sozinha. Pensou nisso? É como a Patrícia, né, fisioterapeuta, pega alguém que está passando problema e começa a andar de andador. E começa a andar de andador. Daqui a um tempo essa pessoa está andando.
Daqui um dia, quem sabe, você vê ela correndo na avenida da rua fazendo Cooper. O plano de Deus, irmãos, é progressivo. O plano de Deus é crescimento. O plano de Deus é te libertar, é te sarar, é te restaurar. O plano de Deus não é te manter andando de andador a vida toda. O plano de Deus não é porque você, sendo um cliente da clínica, você vai bancar a clínica com aquele teu andador e vai ficar até morrer carregando aquele andador nas costas e ficar lá e ficar curvado e depender de alguém para te pôr no carro e para tirar do carro. O plano de Deus é diferente. O plano de Deus, ele te vê de andador hoje, mas ele fala: eu vou prover para o meu filho a cura, eu vou perdoar ele desse pecado, eu vou tirar o jugo, eu vou trazer uma liberdade, eu vou fazer esse cara ter a perna restaurada para poder andar. Ele precisa andar, ué. Agora, irmãos, agora a religião não quer que você anda. Porque a religião é como a clínica. Que ela ganha quanto mais paciente de andador chega lá. A religião não te ensina a ser livre. A religião, ela te ensina a ser preso. Ela vai te ensinar onde comprar andador. Ela vai te fazer cursos como ficar com o andador. Como limpar o andador. Viva bem com o andador. Mas ela não vai te ajudar a se libertar do andador. Jesus quer te libertar, você está em aliança, sai do andador, começa a andar, começa a correr, começa a ser livre em Cristo, porque hoje você tem uma nova vida com Jesus, aleluia. Agora você vai ficar preso a vida inteira, não é verdade? É igual você vai no cabeleireiro, dá um tapa, né? Já corta tudo. Ou você vai no cabeleireiro na segunda-feira, faz o pezinho aqui. Na terça-feira, você pode fazer o pezinho aqui? Na quarta-feira, faz a parte de trás. Na quinta-feira, daqui 15 dias você não cortou o cabelo, já tem que começar a fazer o pezinho de novo. Não é assim? Querido, Jesus, ele te deu liberdade em Cristo. E Deus te deu liberdade em Cristo. E essa liberdade é pelo sangue de Jesus. Você é livre para viver uma vida em aliança, para viver uma nova aliança. E se você está preso nessa noite a andadores espirituais, a julgos do passado, eu quero declarar hoje a tua libertação. Você é curado, você é sarado, a tua família é liberto, é restaurado, é em nome de Jesus. Tira o peso da maldição. Você é livre e herdeiro da bênção, co-herdeiro com Cristo, para viver coisas grandes e poderosas da parte de Deus. E não aconteceu por quê? Não sei, mas a partir de agora eu profetizo. Coisas novas vão acontecer em nome de Jesus e Deus será glorificado, porque agora que você está em aliança, você não é reprodutor de uma história, você é reprodutor de uma vida. A vida de Cristo está em nós. Nós reproduzimos a vida de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos te louvar por estarmos em aliança. Nós queremos te louvar, Senhor, porque é tão tremendo ver que pelo derramamento de um sangue houve perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue tocou a terra. O Senhor veio como cordeiro, venceu tudo aqui sem pecado, se entregou por nós para nos dar vida. E hoje, como igreja, nos reunimos, Pai, para celebrar, para adorar, para estar em comunhão, para ofertarmos juntos, para nos enchermos da fé e celebrarmos a liberdade que temos em Cristo. Obrigado, Senhor, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E hoje nós podemos conhecer libertação, conhecer a Tua palavra, conhecer, Deus, as armas espirituais, as armaduras de Deus e entender elas de uma forma diferente. Te louvar, porque elas nos habilitam a vencer, habilitam a romper, porque muitas vezes a gente está preso, a gente sabe que a gente pode, mas a gente não faz como a gente pode. A gente se escraviza na mente, a gente diz que não podemos, a gente libera a palavra negativa, a gente amaldiçoa alguma coisa, mas nós pedimos nesta noite, nos perdoa pelo poder do Teu nome. E nos lava pelo Teu sangue, nos levanta, nos anima nesta noite, levanta a Tua igreja, sustenta os Teus filhos, para a glória do Teu nome, porque nós não somos, Pai, ramos à toa, nós saímos do Senhor, o Senhor é a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento, e a Tua palavra diz, se ligarmos alguma coisa no céu, será ligada na terra, e se desligarmos aqui no céu, será desligada aqui na terra também, Senhor. Nós declaramos assim, em nome de Jesus, que haja concordância,
haja vida na palavra, haja vida no Espírito, haja vida, Senhor, do Senhor no nosso coração. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz por nós. Obrigado, Jesus, por nos permitir se aproximar do Teu trono, por recebermos nesta noite graça, encontrarmos misericórdia e sermos socorridos naquilo que nós precisamos hoje. Hoje, Senhor, hoje, Espírito Santo, hoje, toma posse, meu irmão, hoje há um socorro de Deus para a sua vida. Hoje há uma emergência de Deus. Hoje o Senhor está aqui liberando uma palavra de vida para o teu coração. Hoje o Senhor está libertando pessoas aqui neste lugar. Hoje, cadeias estão sendo quebradas. Hoje, pactos estão sendo feitos, porque Deus é um Deus de pactos, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de acordo. Orando lá, baixeire, canta lá, baixeire, anda malamas. Oh Deus, nessa noite faz algo novo no meio do teu povo. Faz algo novo no meio da tua igreja, Senhor. Oh Deus, sustenta o teu filho, Senhor. Sustenta a tua filha, Senhor. Levanta, liberta, sustenta, edifica, Senhor. Edifica, Senhor, uma morada dentro de nós. Ah, Pai, nós precisamos dessa ousadia para entrar no novo e vivo caminho. Nós precisamos entrar no Santo dos Santos, Pai. Nós queremos estar ali, diante da Tua presença. Nós queremos mais. Queremos mais da Tua glória, mais da Tua presença. Oh Senhor, quanto de nós não entendemos o que é ser filho. Ajuda-nos a entender o que é ser filho, Senhor. Ajuda-nos a discernir o que é ser filho, Pai. Oh Deus, revela a Tua paternidade a cada coração, Senhor. Mostra-te, Senhor, revela-te, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu filho está fraco, tua filha está fraca. Nesta noite está triste. Nesta noite está angustiado, Senhor. Tu és o Deus de aliança. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ajuda, Jesus, teu filho agora, tua filha, que precisa de uma resposta, que nesse dia precisa de uma direção, que precisa de um milagre, Senhor. Ajuda o teu filho, Senhor. Ajuda a tua filha, Senhor. Que, como nós cantamos há pouco, procurou em tantos lugares, em tantas coisas, em tantas pessoas, mas ainda não encontrou, Senhor. Talvez, Senhor, o teu filho e a tua filha que precisa hoje ser liberto do peso da culpa. Ser liberto do peso da culpa. Oh Deus, ajuda o teu filho. Só o Senhor pode tirar a culpa. Só o Senhor pode tirar, remover, transformar. Só o Senhor pode tirar o teu filho do peso. O peso da religião. O peso das palavras negativas. O peso das ofensas. O peso das mentiras, o peso das tramas, o peso da incoerência, o peso das maldições, Pai.
Ajuda o teu filho que está aqui, a tua filha. Ó Deus, que precisa hoje ser liberto, que precisa hoje ser transformado, que precisa hoje sair de uma prisão espiritual, sair, Deus, de uma situação de algemas. Talvez a palavra entrou na mente, mas essa pessoa não está conseguindo hoje ter o mesmo sentimento que é em Cristo. E talvez consiga hoje, Pai, ser liberto. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda o teu filho, Senhor. Ajuda a tua filha. Ajuda a tua filha, Senhor, a crer. Quando tudo diz não, quando tudo diz que não vai dar certo, quando tudo diz que não vai conseguir, que essa pessoa não vai ter êxito, que essa pessoa não vai ser, eu repreendo essas palavras, eu tiro essas palavras da tua vida e eu declaro hoje, o Senhor te ajuda a conseguir, o Senhor te ajuda a concluir o que você começou. O Senhor me mostra que tem pessoas que estão aqui hoje, que está debaixo de um espírito de obra inacabada. O Senhor me mostra como se fosse uma construção de um prédio abandonado com um tapume na frente. Sabe uma obra abandonada? Tem pessoas que não estão tendo força para concluir o que começaram. Então, pessoas que não estão conseguindo enxergar o fim de alguma coisa que você começou. Eu quero orar por você. Você não precisa se identificar. Mas não sei qual é a área da sua vida, está assim. Se é você por completo, é algo emocional. Se é uma coisa espiritual, um ministério, um projeto de vida, um projeto profissional, um negócio, alguma coisa. Eu quero declarar sobre a tua vida todo espírito de apatia. Caia por terra em nome de Jesus, todo espírito de fraqueza. E hoje eu levanto as minhas mãos para ministrar para a tua vida, que aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar, e tudo que você colocar as mãos vai prosperar, e aquilo que Deus está te entregando, Deus vai ser fiel, eu creio, e vai te ajudar a concluir, vai te ajudar a terminar, vai te ajudar a concluir, porque Ele é Deus, Ele está no controle. E eu oro, eu profetizo sobre a tua vida, mesmo que não haja fé suficiente, nós estamos aqui como pastores para dizer, nós temos fé para caminhar com você e dizer que a fé que há no altar, ela é suficiente para você concluir aquilo que você começou, em nome de Jesus. Como pastores nós ministramos isso sobre a tua vida, que você não será conhecido como alguém que desiste, mas alguém que conclui, alguém que tem êxito, alguém que põe a mão e a coisa acontece, a coisa prospera. E eu profetizo na tua vida que aquilo que você começou e está difícil de terminar, o Senhor estará nesse novo tempo te sustentando para concluir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa, se é algo espiritual ou se é algo físico. Eu profetizo hoje, em nome de Jesus, neste altar. Você está debaixo de um Deus, você está em aliança com este Deus. Você é filho de Deus. E você vai concluir aquilo que você começou. Você vai concluir aquilo que você começou. Não é normal começar e não terminar. Não é normal abortar. Não é normal desistir. Não é normal interromper. Não é normal desistir. O normal é concluir. E eu declaro que você é um filho normal. Você é um filho de Deus normal, e você vai viver a normalidade dos projetos de Deus na sua vida. Você é normal, o que você começou, você vai concluir, seja um tratamento, seja um jejum, seja uma dieta, seja um trabalho, seja um ministério, seja qualquer coisa. Eu profetizo, nós não somos daqueles que começam e param, nós vamos concluir em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória, oh glória. Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmãos. Eu recebo sobre o meu coração e eu ministro sobre o teu uma palavra que Deus me dá agora: avivamento. Avivamento. Sabe o que quer dizer a palavra avivamento? Tornar a viver. E eu declaro esta quarta-feira sobre alguma coisa que você estava deixando morrer.
O Senhor é o Deus que ergue, que te levanta e diz hoje para você: você vai tornar a viver, porque você está em aliança comigo, em nome de Jesus.